Glória a Jesus. Abram em Tiago, capítulo 1. Glória a Jesus. Capítulo 1 de Tiago, verso 21 em diante. Vamos ler? Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Tiago, capítulo 1, verso 21. Não, capítulo 1, 21. Estou no verso 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então, irmãos, Tiago, ele está escrevendo aqui, irmãos, com certeza para judeus que se converteram a Cristo. Não é? A gente percebe no conteúdo da carta, assim como a gente percebe também nas cartas de Pedro, né, que o destinatário da carta eram judeus que se converteram a Cristo. E que se converteram, mas que ainda estavam muito presos ao judaísmo. O judaísmo é uma religião, assim como muitas religiões que a gente conhece, mas uma religião de tradições. Então, o judaísmo tem a tradição oral, o judaísmo tem os costumes, tem as tradições do próprio judaísmo mesmo, que passaram tanto de pai para filho, né, como na própria seita judaica, vamos dizer assim, né? Então tem muitas coisas que nem escritas estão na lei e nos profetas, mas eles fazem. Então, não sei se vocês sabem, mas o judeu ele tem uma escritura que chama Cabala ou Cabalá, que são tradições orais, não estão escritas, muitas coisas não estão escritas, mas estão lá nesse livro, e para eles é um livro sagrado, é um livro de ensinos, né? De lição para eles. Então veja que nesse contexto, eles recebem a palavra de Jesus. Então, eu percebo, né, hoje, com mais maturidade na palavra, eu percebo que Tiago, ele está tendo esse cuidado de falar a linguagem do judeu para ensinar para o judeu deixar de ser religioso. Então ele inicia aqui, né, onde a gente começou a ler, ele já tinha dito muitas coisas, né? Mas aqui ele diz assim: por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. O que é superfluidade? É algo que acontece automaticamente, é uma coisa que flui. A gente, quando ora, a gente pede para que Deus venha fluir em nosso ser, a sua palavra, né? Por quê? Porque o homem, naturalmente, flui o pecado de dentro dele e vem de fora para dentro, de dentro para fora, é um negócio doido, né? Então, ele vem dizendo que nós temos que rejeitar essas coisas, né?
sendo cumpridores da palavra e não somente ouvintes. E ele vai terminar esse texto aqui falando sobre ser religioso, né? Vamos ler do 25 em diante, ó. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Então, o que ele fala? O que é a lei perfeita da liberdade? É o Evangelho. Porque o Evangelho libertou todos os homens, né, da maldição da lei, de serem obrigados a cumprir todos os itens da lei. Então, o Novo Testamento, a palavra de Jesus, liberta o homem dessa obrigação, né, de serem cumpridores, né, de uma cartilha da lei. Mas olha o que ele diz na sequência. Se alguém entre vós cuida ser religioso, ou seja, se alguém se considera religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Por que ele diz isso? Porque uma prática muito comum do judeu era ter uma aparência exterior, demonstrar para as pessoas que estão do lado de fora, as pessoas do seu convívio, uma aparência, uma boa aparência. Mas dentro de si, não era assim. Então ele falou da língua, você se considera religioso, mas você não cuida do que sai da sua boca. Você se considera religioso, não é? Mas uma religião perfeita, já que você é religioso, é o quê? É cuidar do órfão e da viúva. Não é? E, que mais? Guardar-se incontaminado do mundo. Então, por que e por que visitar o órfão e a viúva? O que isso quer dizer? Naquela época não é como hoje. Hoje as mulheres estão mais independentes, né? Uma mulher viúva, dependendo da idade dela, ela consegue até que se virar. Ela arruma trabalho, ela vai fazer faxina, de repente ela já tem uma profissão, de repente ela já tem uma experiência, né? Às vezes até era ela que mantinha a casa, né? Então não é como naquela época. Naquela época a mulher não tinha profissão. A mulher não tinha. A mulher, ela era submissa ao marido, ela ficava em casa e cuidava dos filhos e fazia o trabalho que naquela época era trabalho de mulher, né? Então, quando o marido morria, não tinha plano de previdência, não tinha pensão alimentícia, pensão para falecido, não tinha essas coisas, né? Então, essas pessoas ficavam à mercê da caridade dos outros, do cuidado dos outros, né? Então, o que Tiago está dizendo aqui para eles? Olha, vocês querem ser religiosos? Então vá se entregar por aqueles que precisam, né? Então ele está dizendo isso, é isso que ele está dizendo. Então a gente não pode achar, irmãos, que essa aqui é a base de uma religião. Mas os irmãos têm que entender, eles pertenciam a uma religião, a religião judaica. E eles viviam na prática, a viver de aparência. Não é? Porque ser religioso é isso. O Senhor Jesus não nos ensina a ser religioso. Aqui Tiago não está ensinando eles a serem religiosos, mas o contrário. Ele está dizendo para eles, olha, vocês não cuidam das viúvas, vocês não cuidam dos órfãos, vocês só pensam em vocês. Vocês falam demais e pensam só em vocês e não cuidam de quem precisa. Né? Então, hoje, a pregação hoje tem um tempo mais curto. Né? Eu até queria ler, se os irmãos tiverem interesse, dá mais uma lida, depois continua na sequência do texto, no capítulo 2, na casa de vocês, vocês vão perceber que ele vai falar da lei, ele usa muito a lei, os mandamentos lá do Velho Testamento, mas os irmãos vão perceber que Tiago está mostrando para eles que eles são religiosos e que eles precisam viver o amor verdadeiro de Jesus Cristo, a graça, o evangelho de Jesus Cristo.
é muito comum, e isso, irmãos, infelizmente eu já passei, né, dessa fase, mas eu já tive nela, de criticar a carta de Tiago. De falar, isso aí é judaísmo. Presta atenção. Se os irmãos lerem a carta de Tiago sem entender que existe um contexto, que existia um povo judeu que era muito preso ao judaísmo e que os irmãos estavam ali no meio deles ensinando o evangelho. Se os irmãos não perceberem isso, os irmãos vão achar que ele ainda está pregando o judaísmo, quando na verdade não é isso, né? Então, eu tinha o costume de falar muito bem, né, das cartas de Paulo, num certo período da minha jornada, né? E dizer assim, não, o apóstolo Paulo é que sabia o evangelho, Pedro é um desviado, Tiago é um desviado, né? Por quê? Porque eles falavam muito de judaísmo, eles usavam muito a linguagem judaica, né? E na verdade não é isso. Na verdade eles estão tentando fazer com que eles aprendam o evangelho, mas falando na linguagem deles, né, irmãos? Então, vamos para Atos. Eu quero só confirmar isso que eu estou dizendo, irmãos, para os irmãos entenderem como era difícil a vida desses irmãos, no capítulo 21. Como que a religião... E aí a gente consegue entender por que a nossa vida também é tão difícil, de fazer com que as pessoas creiam em Jesus pela palavra do Evangelho e fiquem só na palavra do Evangelho. Por quê? Porque a nossa família, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, as pessoas pelas quais nós levamos o Evangelho, elas estão também presas no judaísmo, porque é o que a religião hoje prega. Então hoje existe um judaísmo muito forte nas religiões cristãs, né? Então nós vivemos também, de certa forma, um pouco desse sofrimento aqui. Então, verso 17 é capítulo 21 de Atos. Eu falei 21? 21, verso 17. O apóstolo Paulo tinha se despedido dos Efésios. Foi até um momento que ele se despediu e falou, olha, eu estou limpo do sangue de todos, eu nunca deixei de pregar o evangelho para vocês, de ensinar toda a doutrina de Cristo, eu estabeleci bispos aqui na igreja, então ó, eu estou saindo daqui, ó, eu estou livre do sangue de vocês. Vocês estão preparados, vocês receberam o evangelho e eu estou indo para Jerusalém. E eu não sei o que vou encontrar lá, a não ser que o Espírito Santo me revela, que de cidade em cidade me esperam prisões e perseguições. Então o Espírito Santo estava dizendo para ele, vai para Jerusalém, eu vou fazer com que você pregue para gente grande, para homens poderosos, mas você vai ser preso, você vai ser perseguido lá. O apóstolo Paulo foi. Então é esse o contexto, tá, dessa leitura. Então ele chega em Jerusalém, aqui no verso 17, do capítulo 21, diz assim, ó, e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. Isso é o apóstolo, é o escritor que está dizendo, né? No caso, Lucas, né, que está escrevendo, está dizendo isso. E no dia seguinte, Paulo, aí agora ele está falando de Paulo, né? Entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo, né, com detalhes, o que por meio do seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe, bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Então veja, ele conta, o apóstolo Paulo conta para os irmãos, para Tiago, para Pedro e para os outros irmãos que estavam em Jerusalém, o que Deus operou em Corinto, em Efésios, em Éfeso, em Filipo, em Colossos, em todos os lugares por onde Paulo passou, ele contou quantas pessoas se converteram, os milagres que Deus fez, as perseguições que ele sofreu e que tudo ele foi vencedor. Então imagina que ele ficou horas contando o ministério dele. E eles ficaram, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa que aconteceu, mas olha para a gente aqui. Aqui não é uma igrejinha pequena de Colossos, de Filipo, não é um Jardim Briquet, não é um Santa Rita, não. Aqui são milhares de judeus que creram. São milhares. Porém, eles são todos zeladores da lei. Então os judeus, eles criam em Jesus, mas eles não saíram do judaísmo, eles continuavam no judaísmo, não é?
E olha o que acontece aqui, ó, verso 21. E já acerca de ti, ou seja, de você, Paulo, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos e nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Então, o que ele quis dizer? O que eles aconselharam Paulo? O que a gente vai fazer agora? Porque o pessoal aqui está sabendo, Paulo, que aonde você passou, você falou contra Moisés. Aonde você passou, você disse que a lei do Velho Testamento foi por Cristo abolida. Aonde tinha um judeu, você fez questão de apagar o judaísmo, aonde você passou. E a fama dessa sua pregação chegou aqui. E o pessoal daqui já está sabendo que você está aqui e o negócio vai engrossar para o seu lado. Então, vamos fazer alguma coisa, vamos criar alguma estratégia aqui, porque senão você vai acabar morrendo, você vai ser morto, né? Olha só, 22. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Ou seja, coisa do judaísmo, porque cristão não faz voto, né? Toma esses contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada daquilo de que foram informados acerca de ti, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disso observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da fornicação. Então, o que eles disseram para Paulo? Paulo, vamos fazer o seguinte, tem um pessoal aí fazendo voto, se mistura lá no meio deles, e aproveita, e leva para eles a ideia de rapar a cabeça, como se fosse acho que deve ser parecido com o que os católicos fazem hoje, né? Fazer promessa, né? Rapa a cabeça por promessa, né? Para alcançar alguma coisa que vocês estão procurando. Então, provavelmente, isso era uma prática do judeu, rapar a cabeça, né? Rapa a cabeça, quando eles chegarem aqui, vão ver que você está de cabeça rapada e cumprindo voto com esses homens aí, e vão deixar você em paz, né? E o apóstolo Paulo fez isso. Verso 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Verso 27. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: homens israelitas, acudi, esse é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra esse lugar. E, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Então, tá vendo? Então, a gente percebe que lá em Jerusalém, onde tinha o povo judeu, a palavra do evangelho ela não tinha liberdade entre os judeus. Os próprios apóstolos de Jesus estavam tendo que se virar para conseguir manter eles da igreja, falando de Jesus, mas eles não largavam de jeito nenhum o judaísmo. Quando o apóstolo Paulo chega, eles convenceram o apóstolo Paulo, porque se ele não fizesse isso, ele ia acabar sendo morto. Os irmãos perceberam como que é a religião? Ou seja, a religião primeiro vem as minhas vontades, primeiro vem aquilo que agrada a minha carne, eu vou fazer aquilo que me agrada e vou combater contra aquilo que é
a palavra da verdade. Então eles aqui, claro, não tinham entendimento, né? Eles ainda não tinham entendido a profundidade do Evangelho, o que o Senhor Jesus veio fazer, que foi revelar a verdade, e eles estavam com dificuldade de pregar para eles a verdade. A sequência do texto aqui, quer ver, ó? Verso 31, olha o que estava acontecendo, irmãos. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão, o qual, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então o apóstolo Paulo estava sendo espancado. Por quem, irmãos? Entre aspas, por cristãos convertidos do judaísmo. Né? Devia ter judeu ali no meio também, que não era convertido? Devia ter, por certo. Né, irmãos? Mas veja, no início do texto a gente vê que eles falam que eles eram zeladores da lei, os que creram em Jesus. Então existe uma batalha muito grande no homem para largar a religião, largar de serem religiosos. E nós, então a palavra hoje quer nos mostrar, quer nos ensinar ou nos fazer lembrar de que o que nós vivemos não é uma religião, irmãos. Nós não vivemos religião. Nós não estamos para cumprir coisas de uma tradição humana. Não é algo que veio dos nossos pais. Não é algo da comunidade Unidos por Cristo, né, irmãos? Nós vivemos a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus. E a palavra, como o Tiago escreveu ali, ela tem que ser vivida, praticada. A gente não é só ouvinte. A gente não está aqui só para cumprir com algum compromisso de estar aqui toda terça, quinta, sábado, domingo. Não é isso. É realmente entender o Evangelho, viver o Evangelho. Nós não estamos aqui para agradar pastor, esposa de pastor, irmãos, né? Mas estamos aqui para viver verdadeiramente aquilo que cremos, aquilo que pregamos, não é? Então, a nossa fé não é religião, a nossa fé não é tradição. Ainda que o apóstolo Paulo às vezes fala, olha, guarde aquilo que por tradição vocês receberam, né? Querendo dizer assim, olha, o que vocês aprenderam desde sempre, permaneçam nisso, né? Mas não é por causa disso que vai viver uma vida paralela. Uma vida que eu vou continuar na tradição, mas assim que eu puder, quando ninguém estiver vendo, eu vou fazer do jeito que me agrada, né? Porque isso acontecia na lei, né? O que os homens faziam na lei? Vamos lá para Mateus, irmãos. Capítulo 23. Mateus 23. Vamos ler, eu vou dar uma abreviada aqui por causa do horário, verso 13. Aqui é Jesus Cristo falando com fariseus. Quem eram os fariseus? Eram mestres, doutores da lei, que faziam justiça, né, que pegavam a lei, usavam a lei para fazer justiça, para julgar os homens, né? E o Senhor Jesus Cristo vai chamar eles de hipócritas. O que é ser hipócrita? É ensinar uma coisa, mas viver diferente daquilo que ensina, né? Você anuncia uma coisa, tem a aparência de ser aquela coisa, mas na verdade, pelas costas você não é nada daquilo, né? Então, ó, verso 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre o pretexto de prolongadas orações,
por isso sofrereis mais longo juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de os terdes feito, os fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso é nada. E aí ele vai falar de juramentos aqui, né? Então, o que ele está dizendo? Vocês ensinam muitas coisas, mas vocês não vivem o que vocês ensinam. Não vivem. Vocês ensinam, vocês fazem prosélito, vocês vão para outros lugares onde se tem outra fé, pessoas de outras nações convertem ao judaísmo, trazem para o judaísmo, e vocês tornam eles tão religiosos, piores do que vocês. Eles ficam 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês, né? É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Vamos pular aqui para o verso 23, irmãos. Ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o que eles faziam? No judaísmo, se dava dízimo de tudo que possuía. Então, se você fizesse uma colheita, se você tivesse uma criação de galinha, se você tivesse uma produção de ovos, se você tivesse uma produção de cevada, de trigo, você separava 10% de tudo. E eles eram tão minuciosos para separar o dízimo, que eles dizimavam até das coisas mínimas, que eram os temperos, coentro, né, o que ele cita aqui, hortelã, que são aquelas folhinhas bem pequenas. Eles separavam tudo, eles eram extremamente zelosos naquilo que aparecia. O que aparecia, eles faziam, né, e faziam com muito zelo. Mas aquilo que ele diz, o Senhor Jesus diz, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, verso 24, que coais um mosquito e engolis um camelo, né? Então, isso acontece muito na religião. A religião acontece muito disso. Então, o que a gente vê muito acontecer, muitas religiões que cuidam, né, o cabelo tem que ser longo, as vestes tem que ser lá no pé, são várias coisas, né, que são relacionadas à aparência, né, mas a prostituição come solta, a prostituição rola solta, né? Por trás não tem evangelho, não tem santificação, não tem temor, não tem nada. Isso a gente vê muito em muitas religiões. Isso é como fazer o quê? Coar um mosquito, porque uma veste, uma aparência, muitas vezes é o quê? É um mosquito. E a pessoa, na hora de... É um exemplo, né? Vai tomar o leite, tem um camelo nadando no leite, e ele só tira o mosquito e toma o leite com o camelo e tudo. É um exemplo, né? É uma figura metafórica, né? É uma hipérbole, né? Um exagero, né? Que é usado aqui. Querendo dizer, vocês estão procurando só as coisas mínimas, mas estão deixando passar coisas grosseiras, né? E isso não é a palavra do Evangelho. A palavra do Evangelho, a gente tem que ser zeloso em tudo. Em tudo. Tanto no mosquito, mas principalmente no camelo, né? Nesse exemplo aqui que foi usado, né? Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Está vendo? Ele está falando do quê? Da aparência. Vocês limpam do lado de fora. Do lado de fora é uma beleza, mas do lado de dentro o negócio está feio, né? Está feio. Isso é o quê? É religião, é ser religioso, é cuidar somente de agradar os olhos de quem vê, né? E não viver verdadeiramente o Evangelho, viver verdadeiramente a verdade, né? Verso 27, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes
aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente são cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então, irmãos, a gente está vendo aqui o Senhor Jesus dando uma dura, né, nos fariseus, porque infelizmente isso era muito comum no judaísmo. E o judaísmo não saiu da igreja, né? A gente percebe que lá em Atos ele estava lá na igreja atrapalhando, e até o dia de hoje está em muitas igrejas, né, das quais nós saímos. Está lá o judaísmo, está lá as pessoas procurando apresentar as obras às outras. Então eu faço obras e mostro para todo mundo o que eu faço, e aquilo que ninguém está vendo, então está tudo bem, né? E não é assim. Então, quando o Senhor Jesus conversa com a mulher samaritana, ela fala assim: olha, eu percebo que o Senhor é profeta, então, como o Senhor tem sabedoria, o Senhor é profeta, mas o Senhor é um judeu, né? Estou vendo que o Senhor é judeu. Me ensina, aonde que se deve adorar a Deus? É nesse monte ou é lá em Jerusalém que se adora a Deus? O Senhor Jesus falou: chegará a hora que nem aqui nem lá, porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, nós temos uma aparência sim, a nossa aparência importa. Aquilo que nós manifestamos, a nossa imagem, o nosso semblante, né, ele fala muitas vezes, isso é certo, né, irmãos? Mas isso não é suficiente. Muito mais é andar, né, em espírito e em verdade. Temos que ser verdadeiros, temos que andar segundo aquilo que temos aprendido, né, irmãos? Não sendo ouvintes apenas, mas praticantes da palavra, né, irmãos? Então isso é não ser religioso, isso é ser o quê? Verdadeiro, né? É não ser hipócrita, mas sim um praticante da palavra, né, irmãos? A gente vai errar? Vamos errar. Com certeza vamos errar. Pode ser que um dia um fale demais, pode ser que o outro um dia manifeste alguma coisa desagradável, pode ser que aconteça alguma coisa, mas nós estamos buscando, né? Nós não estamos vivendo de aparência, nós estamos vivendo em honestidade, em sinceridade. E assim tem que ser a nossa vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Tem vários outros textos aqui, irmãos, que eu queria ler. Mas eu esqueci que hoje era um culto mais curto. Mas glória a Jesus. A gente passou um pouquinho e foi uma bênção, né, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos agradecer.